Interface do Blender. A interface do Blender apresenta basicamente duas regiões. São elas: uma barra de menus, que aparece aqui em cima, e, por padrão, logo que você abre o programa, aparecem essas quatro regiões, as quais são chamadas de editores. Então, nós temos aqui, logo que a gente abre o programa, quatro editores. Existe também uma terceira, que é a barra de status, essa que fica aqui embaixo. Bom, aqui em cima, uma barra de menus, que é comum a todo o programa. Qualquer configuração que a gente faça no nosso programa, ela estará presente. A nossa barra de status, essa que fica aqui embaixo, ela tem a função de exibir algumas informações e orientações sobre o uso de ferramentas no nosso programa. Entretanto, todo o trabalho é desenvolvido nos nossos editores. Aqui estão os nossos quatro editores. Essa grande área que aparece aqui é o nosso editor 3D. Nela é que a maioria do nosso trabalho acontece. Aqui à direita e no canto superior nós temos um outro editor chamado de Outliner. Ele é uma espécie de organizador de objetos que se encontram no meu editor 3D. Mais abaixo nós temos um editor de propriedades, onde a gente configura as ferramentas e um grande conjunto de características do objeto. Abaixo nós temos um grande editor chamado Timeline, usado para animação. Muito bem, esses editores que aparecem por padrão, eles podem ser configurados, ajustados e redimensionados. Primeiro vamos aprender como mudar o tipo de editor e quais editores existem. Observe bem, no topo de cada editor aparece um pequeno quadradinho, um pequeno ícone, que na verdade é um botão. Cada um desses botões indica o tipo de editor que está sendo mostrado dentro da área. Aqui, por exemplo, nós temos o editor 3D. Aqui, esse ícone corresponde ao editor Outliner, editor de propriedades e assim por diante. Caso eu queira mudar essa grande vista, que é o meu editor 3D, para um outro tipo de editor, basta eu fazer o seguinte: venho aqui nesse botãozinho, clico sobre ele e aparece para mim uma variedade de opções. Cada uma das opções corresponde a um editor diferente. Aqui, por exemplo, eu posso colocar no lugar do 3D Viewport, que é esse grande editor que está sendo apresentado no início, esse editor. E assim a gente pode sair alterando todos os editores. Veja que eu coloquei o editor 3D aqui. Posso colocar, por exemplo, um editor Timeline nessa posição. Muito bem, vamos voltar para a nossa configuração inicial. Esse é o nosso Outliner e aqui o editor de propriedades. Eu posso redimensionar esses editores, simplesmente clicando aqui sobre o botão de divide as regiões e movimentar. Nada de novo. Agora, para que eu possa criar um novo editor, eu preciso dividir editores já existentes. Então, para isso, observe bem. Eu vou posicionar o mouse aqui no canto, na região entre os editores e no canto. Veja bem, o cursor do mouse ele muda a sua figura para uma seta, quando eu posiciono ele nesse local. Agora, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para cá, esse grande editor ele será dividido. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e movimentá-lo para esse outro lado, o editor que será dividido agora é esse da esquerda. Vamos realizar essa operação. Coloquei o mouse aqui no cantinho, cliquei com o botão esquerdo, segurei e vou arrastar para a esquerda. Veja que eu dividi a minha janela. Se eu fizer a mesma coisa aqui, cliquei e arrastei para baixo, dividi mais uma vez o meu editor. Então esses cantos, colocando o mouse sobre ele, clicando com o botão esquerdo e movimentando, eu posso dividir os meus editores. Para juntar, vamos desfazer a operação. Veja que antes, vamos representar aqui o cantinho do editor. Para dividir, o mouse precisa ser posicionado aqui, entre os dois editores. Editor da esquerda e o editor da direita. Clico com o botão esquerdo e arrasto para um lado ou para o outro. Agora, para unir, devemos proceder da seguinte forma. Em vez de posicionar o mouse exatamente entre os editores, eu vou deixar ele um pouco mais para dentro de um dos editores.
de uma maneira que o mouse ainda continue com o seu cursor modificado. Uma vez posicionado, olhe onde é que está o meu cursor, eu clico com o botão esquerdo e arrasto em uma das direções. Vamos ver como isso funciona. Coloquei o mouse aqui, exatamente no cantinho, desloquei um pouco mais para a esquerda, cliquei com o botão esquerdo e desloco. Observe que apareceu uma grande seta, indicando que o painel da esquerda vai ocupar o espaço desse painel da direita. Se eu movimentar o mouse para esse outro lado, acontece o contrário. O painel da direita, agora olhe para onde está a seta, o painel da direita é que vai ocupar o espaço da esquerda. Soltei e o espaço foi ocupado. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Cliquei, arrastei para a direita ou para a esquerda, fazendo com que eles um ocupe o painel do outro. Aqui está, arrastei para baixo e eu voltei à minha visão inicial. Uma outra maneira de dividir os painéis é posicionar aqui na divisão entre os dois, clico com o botão direito do mouse. E eu tenho aqui dividir verticalmente, cliquei, olha só uma linha que vai representar o ponto de divisão, cliquei bem aqui. Ou fazer uma divisão horizontal, cliquei. À medida que eu vou navegando com o mouse sobre os editores, a linha divisória vai mudando de um painel, de um editor para o outro. Aqui está. Vamos unir. Para unir os dois editores, eu posso clicar aqui na divisão, botão direito, unir as áreas. Acontece aquele mesmo procedimento. Vamos fazer a área de cima ocupar o espaço da área de baixo. Mais uma vez aqui, cliquei, uni as áreas, vamos fazer a área da direita ocupar o espaço da área da esquerda. Olha só, em alguns momentos eu posso precisar expandir a minha 3D View, lembrando que a 3D View é o espaço onde a maior parte do trabalho é realizado. Então, para expandir a minha 3D View, eu pressiono Ctrl e espaço. A área está maximizada, mas veja que eu continuo ainda com a minha barra de menus aqui em cima. Para sair, Ctrl espaço. Para deixar essa minha 3D View em tela cheia, Ctrl Alt espaço. Aqui está. Para voltar, Ctrl Alt espaço. Ctrl Alt espaço com o mouse sobre o meu outliner, então quem fica em full screen agora é a minha outliner. Ctrl Alt espaço, voltei. Se eu deixar o meu mouse agora sobre o editor de propriedades, Ctrl Alt espaço, quem fica maximizado, quem fica expandido em tela cheia é o nosso editor de propriedades. Na maioria dos programas de modelagem 3D, é muito comum que a tela do meu editor principal ela seja dividida em 4 vistas. Como é que a gente pode dividir essa região em 4? Fazemos o seguinte, Ctrl, Alt e Q. Perceba que agora a nossa janela está dividida em 4 regiões. Nós temos aqui a vista em perspectiva, nós temos aqui a vista de topo, ortográfica, aqui embaixo eu tenho a minha visão frontal e aqui a minha visão da direita. Importante notar que essas 4 visões não são 4 novos editores, é um único editor, o editor 3D View, que está dividido em 4 pontos de vista, em 4 áreas. Para retornar, Ctrl Alt Q. Voltei ao meu modo de visualização padrão, que é a perspectiva. Algumas pessoas podem estar trabalhando com mais de um monitor. Um dos monitores, ele deixa a nossa visão em perspectiva, onde aparece o objeto sendo trabalhado, e na outra um conjunto de ferramentas de configurações. Para isso, eu precisarei criar uma nova janela, destacar a janela do meu programa. Para isso, fazemos o seguinte, posiciono o meu mouse exatamente sobre o cantinho entre 2 editores, da mesma maneira que a gente fazia quando ia dividir os editores, seguro a tecla Shift, clico com o botão esquerdo e arrasto esse cursor numa direção. Vou arrastar na direção da 3D View. E o que acontece? A 3D View foi destacada como uma nova janela e essa nova janela pode ser jogada agora para um outro monitor. Caso eu queira destacar, criar uma cópia da minha outliner, eu ponho o cursor exatamente no cantinho onde que eu uso para dividir as janelas, seguro o Shift, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto na direção do editor outliner. Aqui está. A mesma coisa a gente pode fazer para todos os editores. Vamos fechar essas janelas. Todas essas opções que eu acabei de explicar, elas podem ser encontradas aqui, em View. Clico em View, aparece esse menu. Aqui embaixo nós temos a área.
Dividir em 4 vistas. Ctrl Alt Q. Dividir a área horizontalmente. Dividir a área verticalmente. Duplicar a minha área. Maximizar a área e tornar a área full screen. Caso você esteja usando um monitor muito pequeno, as fontes, os ícones e demais elementos do programa apareçam muito pequenos para vocês, a gente pode aumentá-los. Basta vir aqui em Edit, Preferências, para que seja aberto o nosso editor de preferências. Vamos selecionar Interface e a primeira opção que aparece é essa, a escala da minha resolução. Por padrão ela aparece comum, vamos mudar isso para 2. Pressiono Enter e veja como tudo ficou maior na minha cena. 3. Maior ainda. Caso você esteja usando um monitor muito grande, talvez essa opção seja conveniente. No meu caso aqui, totalmente inconveniente. Vamos voltar para 1. E aqui está o programa na sua configuração padrão.